Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo do qual dou início ao meu canal. Chamo-me Vitor Emanuel e estou aqui para contar a vocês a história de Santo Inácio de Loyola, este ilustre santo da igreja. Mas antes de começar com a sua história, contextualizando sobre a questões da época e etc., peço-vos encarecidamente que deixem seu like e se inscrevam caso gostem do conteúdo, para que possa essa obra de evangelização da história, de conhecimento, possa chegar a mais pessoas, aquelas que realmente necessitam. Assim como essas histórias impactaram a mim, eu venho aqui pro meu YouTube fazer com que elas impactem também as outras pessoas. Que vocês tenham em seu coração essa oportunidade de deixar o seu like, seu gostei, se inscrever para que o YouTube possa entregar a mais pessoas. Enfim, sem mais delongas, vamos falar da vida desse ilustre santo, fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola. Ele, antes de ser este santo tão renomado que conhecemos, foi Capitão Inácio, um guerreiro do qual lutava diariamente por motivos terrenos, motivos do qual não agradavam nem um pouco ao nosso Senhor. Um guerreiro que lutava por glória, por fama, por tudo aquilo que traria para ele uma paz no sentido terreno, e que no futuro ele veio descobrir que não a trouxe de forma alguma, apenas degradou o seu estado espiritual, físico e etc. Mas, por meio de contextualização, Santo Inácio de Loyola viveu na Espanha no século XV. Ele, assim como toda a sua família Loyola, tinha sangue de guerreiro, sangue de proteger a família real. Ele, vivendo na Espanha, buscou sempre seguir os seus traços familiares, aqui dos seus irmãos, seus primos bons indicavam a fazer, que era o quê? Lutar por dinheiro. Chegou a um ponto que Inácio já estava tão acostumado com essas lutas em vão que Santos se transformou em Capitão Inácio. Ele era aquele que dava as ordens, aquele que não tinha piedade e misericórdia de seus inimigos. Lutava e lutava para matá-los com motivos que não são honráveis, motivos covardes, do qual trazem apenas para si, uma forma momentânea, dinheiro e algo que há de caçar. Isso para muitos é atraente aos olhos, não tem preço para ir fazer isso, você só quer o dinheiro. Mas Inácio percebeu, depois de uma reflexão, que não era aquilo que nem ele queria, nem que Nosso Senhor queria. Aquilo só estava trazendo a ele mais desgraça, mais discórdia em sua vida. Será que eu estou fazendo certo? Ele nos ensina a refletir, já que com a razão chegamos a Nosso Senhor. Com a razão possamos pensar naquilo que ele nos instruiu. Capitão Inácio, então, foi um dia fatídico, a sua última batalha, o seu último campo de batalha. Ele foi mais uma vez lutar sem piedade e foi atacado seus inimigos. Quando menos esperava, foi atingido por uma bola de canhão. Teve ferimentos bastante graves, do qual, com a medicina da época não ajudando, ele teve que ficar meses e meses em leito. Mas, com este ponto, na desgraça, começou algo maior. Algo que já ouvi muitas vezes, nosso Senhor só permite coisas ruins, da qual ele possa tirar algo bom dela. Então Nosso Senhor permitiu que Inácio passasse por essa dor, por esse momento, para que ele, em leito, começasse a conhecer mais a história da igreja, dos santos e até de Nosso Senhor. Ele começa, então, Inácio, após ser levado esse ataque, ter ficado gravemente ferido, ele começa em seu leito, por meses, a estudar a vida dos santos, São Francisco de Assis, todos aqueles santos que naquele tempo, em 1400, 1500, já eram bastante renomados. Começa a estudar então a leitura bíblica e conversando com aqueles que antes o serviam, aqueles servos que viviam no castelo, que muitas vezes eram cristãos. Tendo uma conversa com eles, ele começa a refletir, pensar qual o motivo da vida. Então, com a ajuda deles, obviamente com a intercessão de Nossa Senhora, todos os santos, com o apoio sempre do Nosso Senhor, ele consegue descobrir o sentido da vida, que é amar e servir. Assim como ele fala, em tudo amar e servir. Esta é a frase de Santo Inácio que ele sempre deixa para nós. Tudo que nós possamos fazer, nós possamos amar e servir. Ele começa a ter esses seus pensamentos de conversão já em seu leito. Quando começa, como já tinha falado, pesquisar mais sobre a história, ele se permite pesquisar. É o que muitas vezes a nós nos falta, que é a permissão que nós demos a nós mesmos para pesquisar, para conhecer mais. Se nós pararmos em nosso pouco conhecimento, em nossa ignorância, nós nunca vamos conseguir evoluir. O nosso exemplo de hoje que eu trago para vocês é Santo Inácio, que ele começa a sua conversão, uma obra da qual ele não esperava, apenas se permitindo, se atrevendo a conhecer mais. Santo Inácio, após convertido, ele toma uma decisão, seguir em todos os aspectos da vida Nosso Senhor. Então, em um dia que ficou marcado em sua vida, ele já tinha voltado do seu leito, já estava em condições normais. Em seu coração ele já havia se convertido. E por motivos do mundo,
os seus amigos da sua família, os seus primos e irmãos, o chamam para um bar da qual ele habitava, e da qual ele ia com muita frequência naqueles tempos antigos dele. Mesmo sem a vontade, ele vai, pois era algo do qual ele não conseguia escapar, então ele foi com seus irmãos para aquele bar e o forçaram a ir dentro de um quarto com uma prostituta. Todos os seus irmãos e amigos pensavam que ele iria abandonar aquela vida de conversão e se entregar àquilo mundano. Só que não. Inácio proíbe a prostituta de fazer qualquer tipo de ato com ele e senta ao lado dela e apenas conversa. Nessa conversa, meus amigos, Santo Inácio consegue converter aquela menina. Ela começa a falar de sua história, começa a falar de sua vida e como chegou àquele cúmulo da vida humana que é a prostituição. Então, Santo Inácio, como um verdadeiro conselheiro, ele começa a conversar com ela e percebe em seu olhar e sua fala a tristeza dela. A tristeza de estar totalmente entregue àquilo, de estar em uma profissão que não é digna, de estar seguindo aquele caminho. Então, como um verdadeiro pai espiritual, ele inspira aquela garota a largar aquela vida, a se entregar também, assim como ele fez. Ela começa, após aquela conversa, começa a explorar novos rumos, a largar aquela vida passada. Nesse ponto, começa a pregação de Santo Inácio. Ele começa a pregar o bem que ele descobriu para as outras pessoas. Então, tendo aquela jovem se convertido, ele sai dali contente. Volta para casa e continua a refletir o sentido da vida, o amor e a felicidade. Logo após, pulando alguns anos, ele decide de vez largar o Castelo Loyola e foge daquela vida de prazeres, daquela vida de luxos que era de alguém de uma família de guerreiros e foge para viver em Paris. Ele fugiu para poder se entregar completamente, assim como São Francisco fez a Nossa Senhora. Ele, de primeiro momento, vai diretamente a uma gruta em honra a Nossa Senhora e consagra a ela a sua vida, entregando sua espada, sua armadura, tudo que ele trazia de uma vida passada, ele deixa naquela gruta para demonstrar e apresentar a ela tudo o que ele era e quem ele é. O homem que entrava ali já havia morrido e saiu, Santo Inácio de Loyola. O guerreiro, o capitão Inácio, havia morrido quando entrou naquela gruta. E havia nascido um homem novo, na graça do Nosso Senhor, quando saiu dali. Ele então começa a sua peregrinação, começa a sua busca por sentido, a sua busca por amor. Ele vai viver como um pobre, como um mendigo nas ruas de Paris, nas ruas das cidades a qual ele passava. Começa a conviver com os mendigos e vários relatos e testemunhos de fé mostram-nos que Santo Inácio ele tinha alguns costumes para pregar o evangelho com suas ações. Ele, quando via algum leproso na rua, alguém que tinha uma doença de pele, ele fazia um ato que para nós é estranho. É um ato que para nós é loucura, radicalidade, mas foi um dos principais pontos para que ele fosse santo, já que para nós sermos santos nós precisamos ser radicais. Santo Inácio, ele fazia o quê? Ele passava a mão na lepra daquele doente que estava jogado, estava à margem da sociedade, e lambia sua mão quando não lambia a lepra daquele doente. Para mostrar a ele, ele falava, agora eu sou só um com você. Porque ele conseguiu ver, aí naquele doente, ele conseguiu ver Nosso Senhor, assim como ele nos ordena. Jesus Cristo foi visto por Santo Inácio naquele mendigo, e tantos outros que ele ajudou. Continuando sua peregrinação, ele encontra com mais jovens, com o mesmo desejo, entregar-se a Deus. E ali começa o caminho que hoje é traçado de glórias, a vida, o caminho da fundação da Companhia de Jesus. Ali começava a Companhia de Jesus, com um único intuito, educar e pregar. Ele educava, pregava para todos aqueles do qual tinha interesse. Começava sempre com uma, duas pessoas, do nada foram 10, 15, 20. Com o auxílio do Nosso Senhor, ele sempre tinha as palavras certas, as palavras de consolo, de alguém que viveu na pele uma vida de pecador e agora viveu uma vida santa. Ele, com os outros jovens, haviam decidido de coração entregar-se e procurar as almas para o Nosso Senhor. Então, com um tempo depois da sua companhia ter sido, como posso dizer, ter ganhado a fama, ele começa até a ser perseguido, porque inventaram mentiras sobre Inácio. Inventaram coisas que ele não era, falavam que ele celebrava os sacramentos, que ele se vestia como um padre sem ter sido ordenado. Então os inquisidores da época, lá no tempo da Inquisição, vão até ele, fazendo os questionamentos. Mas, como era um tribunal justo,
Santo Inácio conseguiu sair dali como alguém livre, inocente, já que ele não tinha feito nada daquilo, ele não era padre naquele tempo, então não iria ousar fazer aquilo. Ali começava uma vida espiritualmente gloriosa, começava uma vida de entrega ao nosso Senhor. Até que, assim como para todos nós cristãos que nos convertemos, tem o ponto onde é uma chave que decide, que cabe a nós decidir para onde nós vamos girá-la. Se nós vamos trancar as portas para o nosso Senhor e sua misericórdia, nós vamos abri-la e deixar com que a misericórdia nos invada. Santo Inácio começou neste dilema e acabou se vendo possuído pelo grande mal, o escrúpulo. Foi um tempo de trevas, um deserto espiritual para Inácio. Ele se via de repente, depois de pregar em grutas, ia para dentro de grutas, começava a se açoitar, sempre movido por Satanás. Era algo que Satanás ficava contando para ele. Satanás aparecia para ele como um capitão ainda. Ou seja, quem nos acusa, quem nos mostra o nosso passado não é Deus. Ele quer que esse passado seja apagado de nós. Quem nos mostra esse passado é Satanás. Ele aparecia para Santo Inácio não como um amigo, óbvio. Ele aparecia como alguém que ia apenas acabá-lo, espiritualmente, fisicamente, já que por sua... Porque ele mandava e Inácio se açoitava. Então ele pegava os chicotes daquele tempo e começava a açoitar suas próprias costas, a açoitar seu corpo como alguém que merecia aquilo. E Satanás sempre retratava ele como capitão, ou seja, sempre do seu passado. Um tempo à frente, ele, depois de ter feito isso com muito tempo, foi um deserto muito longo na vida dele, ele consegue renunciar a tudo isso. Em um monte, ele vai em oração e consegue acabar com aquela investida de Satanás. Ele consegue, lembrando da misericórdia divina, da intercessão de Nossa Senhora e de quem ele é agora e não de quem ele foi, ele consegue acabar com aqueles açoites, acabar com aquela vida escrupulosa e seguir a Nosso Senhor como alguém que sempre é fiel, que sempre é feliz, que encontra a felicidade somente nele, que é o sumo bem, suma felicidade, a suma alegria. Então, Santo Inácio, ele nos deixa vários recados, mas o principal, em minha visão, é o que mais me tocou: em tudo amar e servir. Resumindo, a vida de Santo Inácio é isso que está nela. Logo após sua conversão, ele sempre buscou amar e servir, desde seu primeiro ato de pregação dentro daquele quarto, até o seu último, quando ele havia fundado a Companhia de Jesus. Em tudo, ele sempre amou e serviu a Nosso Senhor. Ele amou a Nosso Senhor em forma de Deus, em forma de homem. Quando o via nos mendigos, ele serviu a Nosso Senhor ainda como Deus e como homem, quando ele via nos mendigos e assim desejava servi-los. Ele então nos deixa muitos recados e peço que levem consigo isso, as mensagens de Santo Inácio. Podem pesquisar depois mais sobre a vida dele, foi algo mais resumido esse vídeo, mas senti essa vontade em meu coração de contar a vocês a vida de um santo que me tocou muito. Foi um dos que mais influenciou em minha vida espiritual, em minha vocação e meu chamado. Então, se vocês tenham gostado, eu peço que por favor deixem o seu like e se inscrevam para que possa essa obra continuar crescendo, crescer cada dia mais. Agradeço muito por aqueles que chegaram até aqui, que assistiram o vídeo inteiro, isso me ajuda muito. E que Nosso Senhor nos abençoe sempre com a intercessão do nosso Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe.